Oi, gente, o nosso trabalho vai ser sobre a NBR 13.570, instalações elétricas em locais de afluência de público. O grupo é composto por mim, Suelen, Leonardo, Gustavo, Amanda e Carolina. Os objetivos da NBR 13.570 é especificar como devem ser as instalações elétricas em locais onde há um grande fluxo de pessoas, para garantir que não haja possibilidade de incêndio nem choques elétricos, assim como a segurança das pessoas, né, dos animais domésticos e a conservação de bens. Essa NBR, ela é uma extensão da NBR 5410. A NBR 5410 fala para a gente sobre as instalações elétricas de baixa tensão, de 1.000 volts em tensão alternada até 1.500 volts em tensão contínua. Porém, ela é muito ampla. Então, essa NBR 13.570, ela especifica para locais onde há um grande fluxo de pessoas. Assim como mostra no slide, esse está apresentado o objetivo da norma. E é tudo que eu já falei anteriormente. E também a norma apresenta uma tabela para a gente onde especifica o local e a capacidade mínima, que é o número máximo de pessoas que podem transitar nesse local. A outra tabela, a tabela A.2, é a classificação da influência externa de acordo com a codificação da NBR 5410, ou seja, é o local, e onde tem um asterisco quer dizer que o município, o corpo de bombeiros local, que indica qual vai ser a capacidade máxima de pessoas. Onde tem 2 asteriscos, quer dizer que pode alterar. Um exemplo, tá essa primeira aí, auditórios, BC 3, 2 asteriscos. Quer dizer que pode ser que em auditórios hajam mais de 200 pessoas, um fluxo maior que isso ou menor. Alguns exemplos, como eu já falei, são os auditórios, os cinemas e arenas, que podem ter 50 pessoas ou mais, restaurantes, lanchonetes, locais, né, de culto, e haverá locais como praças de shopping centers, rodoviárias, que a gente não tem um número exato quantificado, porém tem que se enquadrar dentro dessa norma, porque tem um fluxo maior que 50 pessoas. Bom, as recomendações gerais da norma, né, as principais são usar tensões superiores a 380 volts, né, somente em locais onde é realizado o serviço elétrico, usar condutores de cobre, todos os condutores eles devem seguir as NBR 6245 e a 6812, sendo que elas são resistentes à chama, né? E os seus cabos, o multi-unipolar, eles têm que ser executado com classe de encordoamento superior a 2. Também deve-se envolver as linhas elétricas embutidas em materiais não inflamáveis, usar cabos livres de halogênios que apresentam baixa emissão de gases tóxicos e corrosivos em caso de incêndio, que nessa situação é o LSZH, que está em conformidade com a NBR 13.248, e também fixar as linhas elétricas em paredes e tetos a uma altura que seja superior a 2,5 metros, 2,5 metros, para poder garantir que esteja fora do alcance de pessoas não autorizadas, né? Também considerando a segurança. Certo. Agora, seguindo as recomendações gerais que a Amanda já tinha começado, ainda é indicado não fazer emendas em equipamentos móveis, né? Salve algumas exceções, como reformas e construções, e ainda assim deve ser feito com todo cuidado. Também deve ser indicado, identificado ao público os dispositivos de comando e sinalização, que são chaves de luz, pontos,
de botões, etc. Podemos também, não se deve também instalar quadro de distribuição em ambientes públicos, para evitar que alguém mexa e acaba sofrendo algum acidente. Também as extensões, a gente só pode usar ela temporariamente, não deve ter um uso fixo, porque não é feito para essa carga e tudo tem que ser dimensionado corretamente. Também deve ser instalado um dispositivo de segurança, e esse dispositivo em indústrias ou locais que têm um uso maior de energia, ele deve desligar tudo e deixar só os sistemas de segurança. E como a Amanda já falou também, não se deve fazer instalações elétricas abaixo de 2,5 metros. E quando nós colocamos isso, quando tem a necessidade de fazer uma instalação abaixo dessa altura, a gente tem que instalar dispositivos de proteção contra choques, que são, por exemplo, o IDR, que ele identifica quando fecha um curto, uma perda de carga, que seria maior do que o dano que o nosso corpo pode absorver, que é de 30 miliamperes. Então, ele desarma automaticamente. Bom, e eu vou falar sobre a importância de um projeto elétrico bem desenvolvido. Um projeto elétrico, seja ele de uma residência, de um comércio ou de uma indústria, ele precisa estar sempre de acordo com as normas estabelecidas pela ABNT, sempre priorizando a durabilidade e o bom funcionamento dos equipamentos, e, consequentemente, trazendo segurança e bem-estar a todos que estão ali envolvidos. O profissional projetista, ele vai dimensionar e quantificar os itens necessários para a realização da instalação elétrica, de modo que todas as informações necessárias sejam bem elaboradas, seguindo sempre as normas que regulamentam o projeto elétrico. O projeto elétrico mal executado, o projeto elétrico mal executado que faz uso de produtos de baixa qualidade, ele pode apresentar sérios riscos aos profissionais envolvidos na sua instalação e ao público em geral. Quando se trabalha com energia elétrica, é indispensável que todas as medidas de segurança devem ser levadas em conta, pensando sempre na segurança da população que vai estar ali envolvida. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho agora da segunda revisão, né, da norma que a gente está estudando, que aconteceu no dia 8 de 12 de 2021, e ela traz normativas rigorosas, né, a gente já viu, às pessoas e ao ambiente e patrimônio, nos locais de afluência ao público. A afluência, então, para dar uma explicada melhor, é um ambiente que tem bastante quantidade de pessoas ou coisas. Em resumo, então, o que aconteceu de mudança aí nessa revisão? Primeiro, houve uma atualização das referências normativas. A norma de 96, ela chamava normas que não existem mais, e outras que passaram por revisões e até mudaram de número. Então, foi atualizado essas chamadas, né, nessa revisão. A segunda é uma visão mais técnica para que define com mais clareza o que são esses ambientes com afluência ao público. Por exemplo, a gente pode pensar numa escola. Esse ambiente é um ambiente que tem bastante gente lá. Porém, dentro desse ambiente, existem partes dele que são acessíveis ao público, como o pátio, por exemplo, e outros que não, como, por exemplo, o almoxarifado ou a sala do diretor. Então, eles adicionaram esses dois itens aí, o 3.1, que deixa claro o que seria um ambiente acessível, e o 3.2, que deixa claro que não seria um ambiente acessível ao público. Por fim, houve uma alteração na caracterização das reformas, que deixou mais claro quando tem que adaptar o ambiente para a norma ou não, e agora só precisa ser feita a mudança quando forem instalados novos quadros de distribuição, novos circuitos ou etc. Ela não caracteriza mais como reforma modificações destinadas à acomodação de um equipamento ou substituição dele.
Um ponto que a gente pode destacar, né, nessa revisão é que ela exige que ambientes acessíveis ou não ao público só é permitida a utilização de condutores nus, condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares de cobre. Ou seja, até no almoxarifado lá da sala do diretor, que não é considerado um lugar de afluência ao público, é necessário seguir essa premissa, porque o princípio dessa norma que a gente está estudando é garantir a segurança das pessoas e do patrimônio. E uma das principais coisas que a gente deve evitar nesses lugares é o incêndio, né? Ainda na parte do... aqui, como eu disse, a parte dos cabos unipolares e multipolares de cobre. Ainda na parte de cabos elétricos, foi criado também um anexo C, que, como já foi feita a revisão, já foi inserida nessa norma, mas que posteriormente vai ser adicionada na NBR 5410, que ela cria duas classificações quanto aos cabos, né? Tanto como resistência à propagação de chama, e a outra quanto à emissão de fumaça dos cabos, que também é importante. Na propagação de chama, ele foi classificado de CP1 a CP6, onde o CP1 ele não exige nenhum requisito quanto à propagação de chama, ou seja, ele pode propagar chama, e a CP6 é um cabo que é anti-chama na categoria de queima mais rigorosa. Então, ele precisa de uma temperatura muito elevada e muito tempo para ele propagar chama. E na emissão de gases, a classificação é CH1 e CH2. CH1 é quando ele emite halogênio na fumaça, que halogênio é um gás tóxico e corrosivo, ou ele é um CH2, onde ele contém baixa emissão de fumaça quando ele queima e não contém gases halogênios, então ele não emite fumaça tóxica. Então aqui a gente fez uma conclusão, né, que torna indispensável a execução do projeto elétrico e uma edificação em conjunto com as normas técnicas estabelecidas para o projeto, para a segurança de todos. E assim como a NBR que a gente está estudando, que é a 13570, pode observar que a segurança da instalação quanto ao público deve ser feita também rigorosamente, seguindo essa norma. Ela é uma norma bem curtinha, então dá para a gente se atentar a todos os detalhes. E também porque é de proteção a grande circulação de pessoas, né? Então, a gente quer evitar lá os incêndios, tem que seguir certinho essa norma. Aqui são as referências que a gente usou, as duas normas, né? A 13570 e a 5410. E essa foi a apresentação. Espero que vocês se sintam motivados aí a continuar estudando. E muito obrigada aí.